Clube do Livro no ar por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Começando uma nova temporada aqui no clube, então. E Camila Keu, tudo bem? Como é que está? Oi, tudo bem, Rodrigo? Tudo certo. Vamos lá para mais uma temporada do Clube do Livro, né? Muitos bons livros para ler. Isso aí, muitas boas discussões histórias. literárias. Vanessa Ores, bem-vinda novamente. Olá, Rodrigo. Acho que eu já estava ansiosa para o começo desse Clube do Livro. É sempre bom, porque a gente também se obriga a ler. E são sempre leituras muito prazerosas e que valem a pena. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Joyce Reires. Olá, tudo bem, Rodrigo? Que bom ter de mais nova. uma vez aqui e no primeiro episódio da temporada, porque na última temporada eu também participei do primeiro episódio. Ó. E agora de novo aqui, então, começando mais uma temporada. Espero que dê sorte. Isso. E hoje a gente vai conversar então sobre o Grande Gatsby, um grande clássico da literatura norte-americana do F. Scott Fitzgerald. Mas antes de começar a conversar então sobre a obra, a gente, claro, sempre quer saber quem foi o autor. E quem responde isso é Joyce Reires. Francis Scott Fitzgerald foi um escritor da chamada geração perdida da literatura americana. Nasceu nos Estados Unidos em 24 de setembro de 1896, filho de uma família rica. Com o sucesso de seu primeiro romance, Estilado do Paraíso, de 1920, o autor passa a ser porta-voz dos jovens intelectuais revoltados com a sociedade. Considerado um dos principais cronistas da vida da alta sociedade dos Estados Unidos nos anos 20, retrata em sua obra a falência do sonho norte-americano de uma sociedade harmônica. Em 1924, partiu para a França e escreveu O Grande Gatsby em 1925, hoje considerado sua obra-prima, mas que na época vende muito pouco. De volta aos Estados Unidos em 1937, escreve roteiros para filmes de Hollywood e, enfraquecido pelo alcoolismo, tenta o suicídio por 2 vezes. Francis Scott Fitzgerald morreu de um ataque cardíaco em Hollywood, nos Estados Unidos, no dia 21 de dezembro de 1940, deixando a obra inacabada, O Último dos Magnatas. Esse é o Clube do Livro, então, o Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. A gente ficou sabendo um pouco agora da história do autor, inclusive, né, O Último dos Magnatas, depois acabou virando um filme. E assim como o Grande Gatsby também, que virou vários filmes. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje no programa. Minha capa, inclusive, era a adaptação mais recente do Baz Luhrmann. Leonardo DiCaprio. Isso, Leonardo DiCaprio, tem a Carey Mulligan no elenco também, mas a gente fala um pouco mais no último bloco do programa. Para começar, vamos então com os primeiros apontamentos. Eu começo com o Joyce Reires. Bom, então, eu entrei em contato com esse livro já antes de saber que ele faria parte do clube, né? Foi num passeio que eu estava fazendo em Gramado e eu entrei numa livraria para olhar, procurando nenhum livro específico, e o atendente me disse, quer uma recomendação? Eu disse, quero. Daí ele disse, esse foi um dos melhores livros que eu já li, te recomendo. E ele me recomendou O Grande Gatsby. E eu resolvi, né, ler, já que seria tão bom assim, né? E eu comecei a ler, mas então parei, depois fiquei sabendo que seria parte do Clube do Livro para ficar mais fresquinho na memória, né? Então terminei de ler ele ontem e eu adorei, né? Achei... Então o cara da livraria, então, deu uma boa dica pra ti. Deu uma ótima dica, com certeza. É um livro que eu gostei bastante, gostei da forma, porque a gente fica curioso para conhecer quem seria esse Grande Gatsby, né? E o autor, ele acaba nos apresentando através do Nick, que é o narrador. Então, as impressões que o Nick tem sobre ele é a forma como a gente vai conhecendo esse personagem, né? Não tanto através realmente do que o próprio Gatsby fala ou faz, mas sim da maneira como o Nick enxerga ele, né? Como o narrador enxerga. Achei muito legal. Começou um pouco, assim, enroladinho, assim, eu tava comentando com a Vanessa, né? Tanto é que eu parei de ler em determinado ponto do livro, mas depois da metade pro final só foi ficando, pra mim, mais interessante, conforme as coisas iam se desenrolando e as histórias iam se explicando, o passado ia se explicando. E... enfim, adorei. A minha primeira impressão e a última também foi ótima. Adorei a forma como o livro começou, a primeira frase e também o fechamento do livro. Vanessa Ores? Bom, é um livro bastante conhecido, né? Eu tinha muita vontade de ler, ainda bem que teve essa oportunidade aqui junto com o Clube do Livro. Muitas pessoas já tinham comentado comigo, inclusive dos filmes também, mas eu não tinha tido nenhum tipo de contato, nem com o livro, nem com as adaptações. Então foi bastante bacana poder fazer essa leitura realmente. E o livro, ele vai te surpreendendo, assim, a primeira frase do livro eu gosto muito, acho que a gente pode comentar sobre ela depois também. Mas eu confesso que no início eu não gostei tanto, assim.
Eu fui gostar mais pro meio e o final, que é maravilhoso. E a gente vai tendo as nossas percepções, a gente confirma essas percepções no final do livro. Então, ele foi me surpreendendo mais. Mas é uma leitura super agradável, é fácil. Eu sei que cada um aqui pegou uma versão diferente, assim, de obra para ler. Mas acredito que todas tenham essa facilidade mesmo, enfim. Ele é um livro fácil de ser assimilado. Então, achei bem bacana. A Joyce já comentou um pouquinho sobre o Nick. Quando eu vi o título Grande Gatsby, eu pensei, bom, é o próprio que deve contar essa história. E aí, de cara, a gente já vê, não, que é o Nick, a gente tem um narrador, que ele é essencial, fundamental pra gente poder conhecer essa história realmente. E que dá vida. Então, já no início, já te surpreende nesse aspecto, né? Então, bem interessante. Camila, que eu... Eu gostei muito do livro. Eu já tive... enfim, eu comecei a minha história com essa história através do cinema, né? Então, assistindo aí a versão mais atual, que tem o Leonardo DiCaprio, como vocês já comentaram. Mas eu gostei demais do livro. Assim, ele é um livro que se passa nos anos 20, mas eu confesso para vocês que a temática ainda é atual. E por isso que ele é um clássico, né? Essa é uma das características daquilo que a gente chama de clássico. É algo que permanece ao longo do tempo. A temporalidade, né? Exatamente. E que é justamente essa coisa, assim, do excesso, né? E aí, quando a gente fala do excesso material e de todos os outros excessos, versus o vazio existencial que ainda se tem, né? Que é uma coisa que mais tarde eu vou falar um pouquinho, que eu acho que é bem atual, assim, do que a gente vive. E esse romance faz assim, uma crítica ao sonho americano. Eu acho muito interessante como este autor que viveu isso tudo, ainda assim consegue fazer uma crítica dessa sociedade, né? Assim, e todos esses excessos, enfim, o consumismo, o materialismo, o declínio moral. Então, e eu achei um livro, nossa, a história do romance, né, que é o fio condutor ali, achei muito tocante. Eu fiquei muito emocionada no final do livro. Ah, é? Acho que a frase final do livro é muito linda, assim. Depois a gente vai ler tanto a frase inicial quanto a frase final também do Grande Gatsby. O curioso é que o F. Scott Fitzgerald, ele escreve, então, esse livro, chama-o de Grande Gatsby, e a gente vai descobrindo com a leitura, e eu acho isso muito interessante, que de Grande Gatsby não tem muita coisa. Pode ser talvez um grande mentiroso, talvez pode ser um grande... Enfim, né? Mas não vamos... Depois vamos entrar mais, né, nessa história do Gatsby. Mas eu achei interessante porque tu vai com uma expectativa no livro, e o livro, ele, a cada momento que tu vai folheando as páginas, ele vai revertendo essa expectativa. E isso eu acho interessante. Mas no final da história, tu acaba ainda virando cúmplice do Gatsby. Assim como o Nick Carraway, né? Ele serve como um cúmplice do Gatsby. Tu acaba virando isso, porque ele, afinal de contas, é a figura do leitor junto da história. Então, ele é muito gostoso de ler, é um livro que é fácil a assimilação realmente, como a Vanessa falou, não tem muitos problemas, mesmo com algumas traduções meio estranhas que a gente pode ver em alguns livros. Diferentes, né? Diferentes, até errôneas, até algumas traduções, mas que a gente pode observar, mas ainda assim é super fácil de ler e é uma história gostosa. É uma história que, ainda que não seja muito extensa, são 9 capítulos apenas, e ele vai contando de uma forma, sabe, tão boa de ler, sabe, tão... que tu gosta de virar as páginas, assim, tu vira muitas páginas, então eu achei que foi um livro bom, um livro, sabe, que realmente é prazeroso, e para depois pra conversar melhor ainda, né, porque tem tantas coisas que dá pra conversar, dá pra tirar do Grande Gatsby, que dá pra fazer um programa de 2 horas, mas a gente tem só uma aqui pra fazer no Clube do Livro. E, de novo, né, também a mulher nesse romance, assim, como ela é retratada, né, e as limitações que ainda se tinha nessa época, né? Tem muita coisa, assim, da mulher... é a mulher fútil que fica em casa e só, enfim, fica toda emperiquitada para as grandes festas, ou pro marido, ou para se mostrar lá numa competição de alguma coisa, Vive né? de aparências, realmente. Exatamente. Né? Então, é bem interessante também como ele retrata isso, né? É legal que essa edição aqui do livro que eu tenho em mãos, ele tem no final cartas do F. Scott Fitzgerald pro editor dele. E ele manda algumas cartas para ele perguntando, né, pedindo algumas sugestões pro livro, perguntando o que ele gostou, o que não gostou. E uma coisa que o F. Scott não gostou do seu próprio livro é que as personagens femininas não eram tão fortes como ele gostaria que fossem. Então ele disse que ele estava esperando que o livro fosse bem sucedido, mas depois, quando o livro acabou não vendendo tanto, e a história é essa, na verdade, né? O livro foi lançado, não foi muito vendido, o F. Scott morreu, e depois, sim, que o livro acabou virando um clássico. E ele colocou isso nas cartas pro editor dele, o Max.
Eu acho que o livro não vendeu porque hoje a gente tem muitas leitoras e o livro não tem uma personagem feminina forte. Então não pegou as mulheres. Que poderia ser leitoras. a mocinha, né? A gente acaba até ficando um pouco com raiva dela, do jeito dela, das atitudes que ela tem, achando ela muito fútil, inclusive. Né? Eu também acho isso. Que bom que ele teve essa percepção, não sabia, porque Sim, a percepção eu senti falta disso. A gente tem a personagem, a Daisy, né, Buchanan, que é casada e tudo mais, mas ela tem um envolvimento com o Gatsby desde o passado, né? Tem ainda a amiga dela, a Jordan, né? Jordan também, Baker. né? Que é uma esportista e tal, tudo mais. Mas que ela também fica muito apagada na obra, né? Tem a Myrtle, que é a amante do Tom Buchanan, o marido da Daisy também, Que é a melhor né? personagem feminina do livro, acho que é ela. Até porque ela aparece no começo do livro, depois some, né, infelizmente. Mas quando ela aparece, eu acho que ela dá um brilho, assim, pro livro. Depois acaba... Mas eu acho que os personagens masculinos mesmo são Estão os em que evidência, né? são Mais os fortes. destacados, né? Na opinião do F. Scott Fitzgerald, o melhor personagem dele é o Tom Buchanan. É o mais bem desenhado do livro, segundo ele, né? E eu acho muito legal É o que isso. mais ganhou a minha antipatia. Ah, é? Mas eu por também isso, exatamente. peguei Por um isso ódio mesmo, desse ódio. personagem. Por isso mesmo, ele foi muito bem escrito. Quando tu odeia um vilão, é porque ele tá muito bem escrito ou muito bem interpretado, quando é no caso E do já cinema o ou teatro. Nick, acho super camarada, assim, gente boa. Ele parece ser muito assim, né? Um amigo do bem, né? A sensação mesmo que tu tem. Então é legal porque já que ele vai narrando, então tu vai junto com ele e tá tudo certo, né? Tem E essa o sensação. engraçado do Tom é que ele não é um vilão escancarado, que faz maldades, aquela coisa. Ele escreve de uma forma sutil, com pequenas coisas que ele fala ou atitudes. E com pequenas coisas a gente consegue ficar tão incomodado com ele. Que isso aí que eu acho que tá o ganho dele em escrever esse personagem, né? E essa questão do Nick ser amigável também, e que nem o Rodrigo falou no final do livro, a gente acaba tendo uma visão parecida com a do Nick, que é de cumplicidade ali em relação ao Gatsby. Eu acho que já na primeira frase, que a gente ainda vai ler, mas já na primeira página ali do livro, quando o Nick tá contando o que o pai dele dizia pra ele, e aí ele diz que o pai dele diz que ele não deve julgar as pessoas porque se não sabe, porque ela não teve as mesmas oportunidades que você Nem todas teve. têm a mesma É, oportunidade, acho que né? você teve. E... Eu acho que o personagem do Nick, além dele ser um cúmplice, muitas vezes ele serve como um conselheiro também, né? E é uma coisa que me chamou muita atenção, porque é o olhar de fora, por vezes, assim, analítico das relações que acontecem dentro do romance. E como a gente lê esse olhar analítico do narrador, isso também nos dá uma ideia de análise, eu acho, do romance. A gente vai analisando, porque o Nick tem isso, né? Ele serve às vezes como contraponto ao Gatsby também, né? Porque são personalidades bem diferentes. E tu pode pensar assim, poxa, não imagino os dois tendo um relacionamento muito, muito próximo, porque até tem um momento que o Nick fala no livro que ele é a pessoa mais honesta que ele conhece, o Nick, Sim. e que ele convive. Então, e o Gatsby a gente vai aprendendo que ele não é realmente muito honesto nas coisas que ele fala, mas isso Mas é eu acho ele interessante. honesto no sentimento dele. Sim, no sentimento, sim. Mas nas atitudes pra ele alcançar o que ele precisa, o que ele deseja. Ele faz o possível e o impossível para conseguir para conseguir o desejo que ele tem, né, de ficar com a Ele Daisy. condiciona a vida dele em função dessa busca por esse amor do passado, né? Que é a Daisy. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, então vamos Vamos. fazer aquele resumo do livro. Também a gente vai chamar aqui o professor da Unicinos para conversar conosco, para comentar então esse livro. Logo depois, então, no intervalo, tem mais Clube do Livro na Unicinos FM também na TV Unicinos.